Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre fechamento de diastemas e alguns cuidados que você deve ter dependendo da situação em que esses diastemas aparecem no seu paciente. Então fique até o final, que tenho certeza que as informações aqui vão ser importantes. Mas antes de iniciar o conteúdo, quero avisar que para aqueles que estão com segurança no planejamento dos casos, né, não sabe por onde começar, qual sequência seguir, eu tenho um treinamento que é o planejamento ortodôntico objetivo, em que o próprio nome já diz. É objetivo, eu vou direto ao ponto e te falo exatamente o que você precisa fazer. Eu vou te dar as ferramentas também para que você possa planejar por conta própria a grande maioria dos seus casos através de um método simples. Então, tenho certeza que vai lhe ajudar. Clique no link da descrição para conhecer. Bom, vamos lá. Primeira questão, né? Quando nós vamos falar em fechamento de diastemas, né, a gente tem que ter em consideração de que esses diastemas, quando eles forem fechados, eles vão diminuir o perímetro do arco. Você está fechando e você vai estar fazendo um movimento que acontece dessa forma. Fechando, diminuindo o perímetro do arco e lingualizando também ao mesmo tempo, né? Se os diastemas forem pequenos, ok, você não vai ter tão bem expresso esse efeito. Agora, se forem diastemas grandes, aí é que preciso que você veja, né, que tipo de situação você tem em mão. Se você tem overjet, para que você, após o fechamento desses espaços, você consiga, né, ter um contato saudável na região anterior, ou se você já tem uma mordida de topo e você tem vários diastemas significativos que quando você fechar, vai cruzar a mordida, né? Então, é preciso que você verifique. Então, a melhor situação é quando você tem um overjet, certo? Porque, como eu falei, o fechamento dos espaços tende a consumir esse overjet. Mas também é preciso que você tenha espaço suficiente. Por exemplo, se você tem um overjet de 4 milímetros, é preciso que somando esses diastemas você tenha um espaço de 4 milímetros. Só que você feche certinho aqui. Agora, lógico, se você tem diastemas e você tem um overjet de 8 milímetros, o fechamento de todos esses diastemas provavelmente não vai ser suficiente para corrigir esse overjet. Agora, existe uma outra situação também. Vamos dizer que você tem uma mordida de topo. E aí você vai fechar esses diastemas com esses dentes desse jeito, vai cruzar a mordida na frente. Então, digamos que você tem, somando os diastemas, um espaço de 4 milímetros. Você vai ter uma retração de aproximadamente 4 milímetros. Então, você vai ter uma mordida cruzada. Então, quando esses casos acontecem de dentes que têm diastemas e a mordida está de topo, é que provavelmente você está diante de uma discrepância de Bolton. Você tem dentes superiores que têm um tamanho muito pequeno. Por isso que existem os diastemas. Então, nesse caso de topo, o que você tem que fazer, na maioria dos casos, é ver se não seria mais interessante vestibularizar um pouco, aumentando um pouco esses espaços para conseguir uma sobressalência saudável e aumentar com resina esses dentes. Ou então fazer uma prótese, coroas, facetas de porcelana para aumentar o tamanho deles. Porque se você quiser fechar esses diastemas sem aumentar o tamanho, você teria que aumentar o torque dos superiores, né? E aí fechar. E aí você teria dentes muito vestibularizados, entende? E isso esteticamente, pro caso, muitas vezes não vai ficar bonito, né? Você vai ter paciente com dentes muito verticalizados no sorriso, não vai ficar legal. Então, observe isso, né, nessas duas situações e tenha atenção também em relação aos fios, né? Qual é o melhor fio que você deve utilizar para fechar diastemas? Saiba que se você fechar diastemas com fios redondos, durante essa retração você vai ter uma lingualização muito grande da coroa, né? Você vai ter praticamente um movimento mais de coroa. Como o fio é redondo, não vai ter nada segurando o torque do dente. Então, você vai ter um movimento de coroa. E você fechando esses espaços com fio retangular, um fio 19 por 25, você tende a ter uma lingualização menor desses dentes, né? Você vai ter, até certo ponto, uma lingualização e você vai ter uma retração também, mas com essa lingualização controlada, porque a secção do fio é retangular. Então, basicamente, é isso que você deve estar atento para o fechamento dos diastemas. Espero que tenham gostado da dica e até um próximo vídeo.